Boa tarde, senhores. Hoje eu vou retomar os vídeos de análise para ativos que a gente possa carregar a operação aí ao longo das semanas e dos meses, tá? Então, visando lá alimentar o meu aplicativo de crescimento patrimonial estratégico, aquelas operações que a gente faz 3 a 5 operações no mês, eu tô identifiquei uma oportunidade e daí eu vou compartilhar com vocês aí o ativo e o que eu pensei para ele, tá bom? Então vamos abrir aqui a nossa plataforma de análise. O ativo é a Palantir, tá bom? A Palantir é bastante conhecida aí no mercado financeiro, porque ela está trazendo tecnologia de ponta e basicamente ela utiliza de inteligência artificial, só que ela alimenta outros segmentos, tá? E aí ela está dando uma boa oportunidade, tá? Então eu vou fazer uma análise e quem está na minha mentoria vai poder usar esse vídeo para poder ver que eu aplico, o que eu ensino na mentoria, eu aplico aqui. Então a mentoria é muito mais do que você utilizar a análise técnica para day trade, tá bom? A mentoria é focada em você ter a capacidade de negociação para você capturar boas oportunidades quando o mercado apresentar para você, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu parto dos tempos gráficos maiores, tá bom? Eu vou até aqui, ó, zerar o meu volume, tá bom? Vamos ficar só com o gráfico do ativo, tá bom? Então aqui com o gráfico do ativo aberto, eu vou fazer o básico. Eu vou entender a tendência, tá? A tendência qual que é? Olha só, essa reta ela não está inclinada, essa reta, ela não está inclinada? Pois bem, então ela é uma tendência de alta clara. A gente traça a tendência de alta de forma muito simples. A gente utiliza da estrutura de movimentação do preço. Quando topos e fundos são ascendentes, a gente procura conectar os fundos que estão ascendentes na tendência de alta e os topos que estão descendentes na tendência de baixa. Topos descendentes e fundos descendentes são tendências de baixa, enquanto topos e fundos ascendentes é uma tendência de alta, tá bom? Então, eu procuro nesse primeiro momento, e eu estou fazendo aqui a análise do beabá, tá bom? Que vocês já me viram fazendo análise utilizando ferramentas de mapeamento do volume, como o volume profile, para a gente ter uma visão, um raio-x do que o preço está fazendo. Eu estou dando um passo atrás. Eu estou chegando aqui apresentando para vocês a análise prévia, aquilo que a gente olha e verifica se a gente vai fazer uma análise mais minuciosa no ativo. Então, o diagnóstico que eu faço é que, bom, eu tenho um movimento aqui em tendência, tá? E aí eu vou traçar, então, aqui, ó, ligando os fundos, a linha de tendência de alta, a LTA. Tá bom? Eu deixo o paviozinho aqui para fora porque o pavio não me importa. Toquei nos fundos, tá certo? Então aqui, ó, tracei. Eu vou mudar a cor dessa LTA, deixar ela vermelha, tá bom? Que fica mais saudável aqui visualmente. Então assim, para montar o meu painel de análise, eu prefiro o fundo preto. Para operar day trade, que eu fico mais horas na frente do gráfico, eu prefiro o fundo branco porque é mais confortável, tá? Mas o painel preto ele é mais estético, então a gente monta um painel, além de ser mais estético, a gente entrega um produto mais bonito, vamos botar assim, né? Mais estético, mais bonito, fica mais apresentado, né? Então, uma vez que a gente tem traçado o que a gente dá o nome por LTA, LTA, que é a linha de tendência de alta, a gente sabe que essa LTA é uma LTA primária. Primária, como a gente explica lá no nosso curso, tá? Tudo que eu estou falando aqui, obviamente, é um resumo daquilo que eu ensino na mentoria, tá bom? A partir do momento que eu tracei a minha LTA primária, e a LTA primária tem características que eu ensino na mentoria, a gente pode, então, utilizar no canal paralelo para ver se essa ferramenta ela produz para a gente o que a gente gostaria de enxergar, que é um canal de alta. Pois bem, olha só a precisão disso. A marcação do topo inclinado paralelamente com os fundos inclinados. Isso se chama canal de alta, tá certo? Eu vou pegar aqui e vou deixar marcado esse canal pra gente, tá bom? Basicamente, o que a gente percebe que, olhando apenas o tempo gráfico aqui, ó, esse movimento aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Deixa eu trocar aqui essa ferramenta. Perceba que esse movimento, ó, esse movimento aqui, por exemplo, ó, de outubro de 25 até os dias atuais. São 6 meses, um pouquinho mais. A gente percebe que a gente tem, então, de uma extremidade à outra, dessa que ficou pelo caminho, mas a gente pode considerar também esse intervalo, que esses intervalos internos aqui do canal de alta são intervalos que mostram pra gente a linha de tendência. Essa, nesse caso, são linhas de tendência de baixa, mas poderiam ter linhas de tendência de alta dentro de uma outra linha de tendência de alta, mas elas são linhas de tendência de baixa, nesse caso, secundárias. Tá? Porque enquanto a linha de tendência primária ela vai de meses a anos, a linha de tendências secundárias vai de semanas a meses. Tá bom? Então, no canal, o próprio canal, ele é a tendência primária. De uma extremidade superior, né, da extremidade superior à extremidade inferior, marca-se pra gente a linha de tendência secundária. Tá certo? Então, por exemplo, ó, vamos apagar as linhas de tendência secundárias de baixa. E eu vou te apresentar agora o que seria a linha de tendência de alta, a linha de tendência terciária. Né? Então, nessa tendência aqui, ó, interna, o que nós temos aqui? Nós temos uma linha de tendência de alta secundária.
Porém, dentro dessa linha de tendência de alta secundária, a gente percebe aqui, ó, um movimento terciário. Ou aqui mesmo, nessa volta do preço, tá? Desse ponto a esse ponto aqui, ó. Essa lateralização aqui, que poderia combinar com uma correção do preço. Esses movimentos internos dentro de uma linha de tendência secundária são linhas de tendências terciárias, né, que duram de dias a semanas. Tá? Tudo isso para a gente entender como que a gente vai conduzir o nosso trade e qual a expectativa que a gente tem dele ao longo do tempo. Tá? Eu só fiz uma análise prévia, tá bom? É só uma análise prévia. Entendemos qual que é a situação do ativo, entendemos então se há uma oportunidade ou não no ativo, né? Então, basicamente, o ativo nesse momento da análise, ele se encontra aqui, ó, na parte inferior de um canal de alta primário, dando para a gente um contexto de assimetria, tá bom? Onde a gente pode buscar levar o trade de uma parte inferior do canal de alta para uma parte superior. Obviamente que só isso ele não é suficiente para a gente abrir um trade, tá? Então agora eu vou dar um passo além na profundidade da análise para que vocês consigam entender como que um analista pensa a operação, tá? Então assim, basicamente, o que nós temos, né? Dentro do que se espera de um gatilho de entrada, a gente espera ou uma estrutura ou uma quebra de estrutura, tá bom? Então, por exemplo, o preço ele fez esse movimento aqui, certo? Daí ele renovou um topo, voltou e está nesse momento aqui do preço, tá bom? A nomenclatura, a bibliografia mostra pra gente que quando há uma quebra de estrutura, já motiva uma entrada no preço, certo? O que seria essa estrutura aqui? Porque a estrutura natural do preço é topos e fundos ascendentes, tá? Nesse momento, ele quebra esse fundo aqui. Agora eu preciso mudar a cor da minha linha, tá? Para ficar visual. Então ele quebrou essa tendência. Qual que é o critério que a gente usa da movimentação? A gente precisa que ele toque nas regiões de fibra, perfeito? Que ele toque nas regiões de fibra e que ele rompa o topo anterior para que a gente possa então confirmar uma nova impulsão de alta. Então a gente tem a impulsão 1, a correção e a impulsão 2. Tá? A gente chama de perna 1, perna 2, perna 3, tá certo? É assim como o preço se comporta. Só que a gente marca na última impulsão o topo da última impulsão, correto? E o fundo da última impulsão. Se ao invés dele romper o novo topo, ele tivesse rompido o último fundo, então eu deixaria de ter uma perna 1 para ter uma nova perna 2. Tá bom? E aí, nesse caso, quando o preço ele faz um movimento onde ele não desce o suficiente na correção para tocar na Fibonacci, ele não toca na região de Fibonacci, a gente entende que esse movimento é um único movimento de impulsão. Não houve correção nesse momento, tá bom? A correção ela se caracteriza pelo toque na Fibonacci. Então, a partir desse momento, vamos entender qual foi o movimento que o preço apresentou para a gente, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Vou fazer um redesenho desse último movimento, tá? Então, ele vem aqui, ó. Ele veio aqui, tocou aqui, tocou aqui. Aí depois ele veio aqui, tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, e veio para cá. Vamos ver se nessas voltas ele tocou na Fibonacci. Não tocou na Fibonacci. Aí no próximo movimento não tocou, não tocou. E aqui ele tocou, tá? Então todo esse movimento aqui, todo esse movimento de ponta a ponta, da extremidade inferior à extremidade superior, foi um único movimento, tá bom? Então ele sendo um único movimento, fica muito fácil da gente estabelecer as extremidades. Então a gente vai fazer o seguinte. Esse ponto aqui é o mínimo. Esse ponto aqui é o máximo. Tá certo? Só um segundo. Mãe, eu tô ocupado agora, eu tô gravando um vídeo. Senão eu vou perder a gravação no meio. Então, a gente percebe o seguinte. Tendo essas extremidades marcadas, a gente precisa ver se em algum momento ele volta na fibra. Então, vendo aqui. E ele volta na fibra aqui, tá bom? E aí ele rompe. Ele rompe, marcando então pra gente esse movimento. Ó. 1, 2, 3. Legal, temos esse movimento mapeado, muito bem mapeado. Agora, o que importa pra gente são essas extremidades aqui, ó. Da última perna válida do movimento impulsivo, tá? Então esse é o movimento que importa pra gente aqui. Então a partir daqui, ele fez aqui, voltou, opa, estourou o fundo anterior, perfeito? Então a gente vai ter a seguinte movimentação. Perna 1, perna 2, e aí começa. Certinho. Agora, vamos então definir a utilização da Fibonacci. Essa perna 1 válida, correção válida, estourou. Então essa aqui é a última perna válida. Vamos ver então a Fibonacci como ela se comporta aqui. Então, no primeiro ponto, não tocou na Fibo, aqui tocou na Fibo. Então essa é a última perna válida. Vamos marcar essa última perna válida. Esta daqui é a última perna válida. Tá? Vamos apagar a Fibonacci aqui. Vamos apagar essa movimentação aqui. Essa aqui é a última perna válida dessa movimentação do preço. Tá? Lembrando que a gente ainda está no gráfico semanal. Essa é a última perna válida. E aí agora eu vou cair para o gráfico diário para melhorar a minha visibilidade do que está acontecendo. Tá bom? Então, sendo essa daqui a minha última perna válida, qual que é a regra que eu tenho que seguir? Esse é o meu limite superior. Tá? Vou deixar aqui reto. Isso. E aqui é o meu limite inferior. Certo?
Se isso é o que está acontecendo, eu preciso ajustar isso aqui, só um segundo. Vou trazer isso aqui para cá. Isso, isso. Tá. O pavio tocou, mas não formou um candle abaixo, então não teve rompimento, tá certo? Sem rompimentos. Tá alinhado aqui com o centro, tá alinhado com o centro, tá alinhado com o centro. Tá bom. Então o que a gente pode esperar desse movimento? A gente poderia esperar a perna 1, perna 2 e uma possível perna 3, tá certo? Porém, a gente já mapeou que o preço ele se encontra numa região de limite inferior. Numa região de limite inferior de um canal de alta primário, tá bom? Dando pra gente a possibilidade de pegar um trade assimétrico, pegar um trade que vai poder durar ao longo do tempo, tá bom? Então assim, a partir do momento que eu defini qual que é a minha última perna válida, eu vou lá, traço a Fibonacci, verifico que ela bateu aqui na linha amarela, tocou a região de Fibo, então a correção ela está válida. O que a expectativa que a gente poderia ter é uma projeção dessa perna até essa região aqui, tá bom? É a projeção que a gente tem. Tá bom? Então a gente pode assumir o nosso stop para depois dessa região, tá bom? Então a gente pode procurar uma entrada por aqui, o stop aqui e deixar o preço correr. É uma possibilidade, tá bom? Mas, o que eu vejo quando eu olho? Eu vejo que aqui teve uma impulsão de baixa e aqui uma de alta, tá? E aí o preço começou a segurar no canal. Daí eu dou uma olhadinha no volume e eu vejo o seguinte, ó. Vamos olhar o volume aqui. Então aqui, ó, deste ponto aqui para este ponto, a gente teve um aumento saudável, tá? E desse ponto aqui, não, deste ponto aqui, vamos lá. Deste ponto aqui para esse ponto foi saudável. E depois desse ponto aqui para esse ponto aqui também foi saudável, indicando que ele poderia cair. Só que mesmo sendo os movimentos de baixa saudável, ele segurou no canal. E segurou com bastante perfeição. Então, eu vou traçar aqui para nossa visualização, como o volume está se comportando. Vou pegar aqui, traçar a ferramenta do volume profile. Isso, tracei. Olha só, a gente entende que todo esse movimento aqui, ó, a gente divide ele por 2, dividido aqui no meio. E quando o preço aparece a POC abaixo dos 50%, ele dá pra gente um gatilho confiável de compra. Porque o ponto de controle do preço, nessa última impulsão, encontra-se na parte descontada do preço. Da mesma forma que se ele estivesse se encontrando aqui, no movimento de alta, uma POC no lado, na parte superior do preço, acima dos 50%, o preço ele estaria superestimado e apresentaria pra gente uma venda. Tá? Então aqui acaba reforçando pra gente uma situação de compra. Principalmente porque no diário está aparecendo essa POC, que eu vou marcar aqui o volume. Tá bom? Vou marcar aqui, ó, o volume do diário, por isso que está cinza. Perceba que exatamente fora do volume ficou um pavio e o preço está segurando em cima dessa região marcada por uma defesa, marcada por um ponto de controle do preço, que inclusive eu vou destacar aqui, tá? Eu vou escrever aqui que isso aqui é uma POC. É uma POC, vou diminuir o tamanho da letra aqui para ficar legal. É uma POC, vou colocar ela aqui dentro do volume. E vou deixar essa POC destacada aqui, tá? Vou deixar essa POC destacada aqui. Então essa linha amarela agora ficou só para a POC, tá bom? Então aqui nós temos uma região de defesa do preço, ele segurou na mesma região de defesa, ó. Ele vem segurando desde fevereiro, quando ele tocou a primeira vez, dia 5 de fevereiro. Fevereiro, então é março, abril, maio. Já são 3 meses segurando nessa região de defesa aqui, que coincide com a parte inferior do canal de alta primária, tá bom? Então como que a gente pode montar aqui, né? Essa região da defesa, a gente pode fazer uma montagem de posição aqui, tá certo? A gente pode fazer uma montagem de posição aqui dentro. Eu vou destacar aqui pra gente região de montagem, escrever aqui montagem de posição. O que é a montagem de posição? É o intervalo pelo qual eu posso distribuir a minha mão de entrada. Então eu posso distribuir dentro desse nível aqui, ou seja, entre 138,50 até 129, eu posso começar a fazer compras, tá bom? Em vez de eu escolher um ponto único de entrada, por exemplo, 138 e ir lá, botar todo o meu capital o capital destinado para essa operação naquele mesmo ponto, por exemplo, o meu capital destinado de operação é 1,5% do meu capital total. Então, eu vou pegar esse 1,5%, em vez de eu colocar num único ponto, eu distribuo ele. Por exemplo, posso dividir 3 mãos de 0,5%, compro em 138, compro em 133, compro em 129. Um exemplo. Então, aqui é uma região muito interessante para montagem de posição, tá bom? Porque eu consigo melhorar a minha relação risco-retorno, tá certo? Então, região de montagem de posição, eu tenho a POC, tá bom? Eu tenho esse pavio de rejeição fora do canal, fora da defesa do preço, tá bom? E aí, quando a gente estabelece, né, só para dúvida, porque tem muita gente que me pergunta isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui o limite superior da pernada, daí eu tenho o limite inferior, né? Ou mesmo aqui, ó, dessa pernada onde eu tracei o volume profile aqui, e aqui. E por que eu não considero as pernas aqui, ó, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3? Por que eu não pego essas pernas aqui? Porque toda a pernada que fizer aqui no meio, mesmo respeitando o fibro,
que ela não estoura os limites superiores e inferiores, ela não estoura isso aqui, ó. Então é ruído aqui no meio, tá bom? É tudo ruído. Então eu vou pegar aqui, vou excluir para poder ficar limpo o gráfico, tá bom? Aqui, tirar aqui. Perfeito. Então aqui, o que eu vou buscar, tá bom? Eu vou buscar um trade onde a minha região para entrada está ali disposta na região de defesa que o preço apresentou, aonde eu vou conseguir confluir isso, estabelecendo esse intervalo da defesa do preço como um intervalo para montagem de posição. Vou tentar capturar da mínima à máxima do canal, ou seja, da parte inferior do canal à parte máxima do canal, que possivelmente vai me entregar uma LTA de alta, né, uma linha de tendência de alta, de característica secundária, tá certo? Ela vai me entregar uma LTA secundária. Vou até aumentar aqui para ficar bem destacado. Ela vai me entregar uma LTA secundária, tá bom? Com vários momentos onde o preço vai zigue-zaguear, tá bom? Até chegar no ponto máximo dele. Aqui dentro do conhecimento que eu também passo na mentoria, dentro disso aqui, ó, a gente pode aplicar muito bem, muito bem, o trailing stop, tá bom? O que é o trailing stop? Eu vou enforcando o meu stop à medida que ele renova o fundo, tá bom? Em todo novo fundo, a gente vai subindo o nosso stop para não entregar a operação, tá certo? Então, um trade com essa característica permite para a gente o seguinte, ó. Ele permite para a gente, eu vou deixar aqui, tá? Que é o que a gente quer capturar, tá bom? A gente não sabe o ponto, se vai ser aqui, se vai ser aqui, se vai ser aqui, isso eu não sei, tá? Mas basicamente, se a gente usar aqui essa ferramentinha aqui, ó, entrar nessa região aqui de posição, trazer o nosso stop, a gente, na bibliografia, é recomendado assumir um stop de até 3%, tá? Então, por exemplo, o porquê que eu, vendo essa quebra de estrutura, eu não quero apostar nisso aqui, ó, 1, 2, por que eu não quero apostar numa continuação de queda? E eu vou explicar toda a minha tese, tá bom? Primeiro eu estou explicando graficamente o que está acontecendo. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 2, 3. E esse 3 aqui é uma projeção dessa perna aqui, e a gente sabe que é no mínimo do tamanho da perna anterior. É no mínimo do tamanho da perna anterior. Então se é no mínimo, isso aqui ainda pode ser até um pouquinho maior aqui, ó. Tá? Então ele poderia estar vindo aqui, tá bom? Mas a gente está dentro de um canal de alta, ou seja, existe sim uma quebra de estrutura e uma correção. Só que essa correção já encontrou uma região de amortecimento do preço, que é feita pelo canal de alta primário, depois de uma finalização de uma linha de tendência secundária de baixa. Por quê? Porque ele também quebrou esse topinho anterior do movimento secundário. Ele já quebrou, olha aqui a alta aqui, ó. É isso aqui que eu quero mostrar. Quebrou. Certo? Então, como ele está lateralizando, tá bom? O impulso foi forte na venda. Não o suficiente para romper a defesa que o preço está fazendo, marcada pela essa região cinza. Desde fevereiro, a gente pode buscar parte superior. Vamos verificar aqui, ó, do ponto de entrada, 3% para proteger o nosso stop. 3%, aqui, ó. Deixa eu até melhorar isso aqui para ficar mais visível. Então 3% é em 100, 100,34. Então eu venho aqui. 100. Não, peraí, acho que eu fiz besteira. Só um segundo. Aqui, ó. Marca aqui. Isso, 100, 3. Em 100 e 100 mesmo. Aqui, ó. Vou deixar até marcado aqui no gráfico. Não vou tirar a régua. Isso. Aí aqui agora eu alinho com a régua. Aqui, ó. 100,34. Arrumei o meu stop, arrumei o meu alvo, um trade de 3,35. Tá bom? É um bom trade, tá bom? Relação risco-retorno legal. Por quê? Porque ele pode estourar esse canal de alta, tá bom? Dependendo da euforia aí. Aí eu vou explicar os motivos pelos quais existe uma expectativa muito grande em cima dessa empresa Palantir, tá? Então, basicamente, eu falei sobre a montagem de posição, eu falei sobre o trailing stop, eu falei sobre a região de defesa, expliquei a estrutura de movimentação e a utilização do volume profile e expliquei, né, o que a gente espera para esse trade. Então, é um trade que a gente vai carregar de semanas a meses. Muito possivelmente por uns 6 meses ou mais, tá bom? Que dá para fazer esse trade aqui e segurar ele. Então eu vou dar uma limpadinha aqui para não ficar muito carregado visualmente, tá bom? Vou tirar essa seta aqui que eu sei que já está bem explícito o que a gente espera. Tá? Vou apagar isso aqui. A gente pode agora vir e cair numa hora para verificar se existe algum detalhe específico que a gente queira capturar, entendeu? Por exemplo, eu posso traçar o meu volume profile com aquela mesma lógica desse movimento pós-corretivo. Tá? Então, aqui, ó. Não, é aqui pós-corretivo, é aqui mesmo. Mais precisamente aqui, ó. Tá? Então a gente tem algumas regiões aqui numa hora. Isso aqui é para refinar a entrada, tá bom? Aqui é um ponto. E aqui é um outro ponto, que conflui muito bem.
A gente não precisa nem redesenhar em cima, porque nesse caso ele marcou muito bem em cima do volume profile do diário, tá bom? Então, basicamente, a gente tem uma operação dessa natureza, com o ponto de entrada ali médio em 131, alvo em 238 e stop em 199,83, né? 100,34 na verdade, foi o que eu tinha estabelecido, tá bom? Então basicamente é isso. Aí agora a gente vai fazer uma análise das médias para ver como as médias estão se comportando, tá? Então você vê que o preço realmente está descontado, ele está abaixo das médias, tá bom? Principalmente das médias maiores, isso corrobora com a nossa leitura. E aqui dentro, eu consigo perceber, nesse padrão aqui de movimentação, dessa LTB secundária, que ele também entregou um padrão. Entregou um padrão aqui, ó. Qual que é o padrão que ele entregou? Ele entregou um padrão conhecido nosso. Chama cunha descendente de alta, tá certo? Não vai surpreender se ele vier no fundo dessa região de volume, a gente pode refinar essa região de volume de defesa, tá bom? Esse volume de defesa pode vir até aqui, tá? Por conta disso, o nosso preço médio ele pode descer melhor, ele pode ficar com risco retorno ainda melhor, de praticamente 4 para 1, tá bom? Para isso que serve o tempo gráfico menor. Aí agora, numa hora, a gente consegue refinar a nossa montagem de posição, porque a gente deu uma pequena expandida na nossa região de defesa, devido a essa cunha, tá certo? Então, daqui, as cunhas descendentes, elas tendem a romper para cima, e a partir daqui, a gente consegue ter até mais segurança na nossa operação, perfeito? A partir do momento que eu tracei e eu vi todas as informações técnicas do gráfico apontando para uma retomada do preço, eu vou dar uma olhada na parte fundamentalista. Aqui, eu consigo perceber, por exemplo, que essa linha amarela é desenhada, né, desenhando a receita total, essa linha verde clara, o lucro bruto, a linha rosa, o lucro líquido, e o EBITDA, que é o lucro antes dos descontos, impostos, essas coisas, estão todas apontando para cima, tá? Então a empresa está no momento de ascensão, posicionada estrategicamente num setor onde o momento geopolítico e econômico apontam para uma valorização das empresas que estão no nicho de inteligência artificial. Tá? Então ela está nichada num ponto positivo e está com todos os indicadores para cima. E aí eu gosto de fazer algumas comparações. Por exemplo, fluxo de caixa livre com a receita total. Ou seja, se só a receita total estivesse crescendo, mas o fluxo de caixa livre não tivesse, significaria que ela estava com muito passivo, estaria gastando demais. Não é o caso. O fluxo de caixa livre está subindo junto com a receita. A receita não para de subir, pela curva exponencial, está subindo e subindo com força, e o caixa livre também. Esse não é o melhor ponto, tá? O melhor ponto é ativos totais contra total de ativo contra total de passivo. Esse desenho aqui é o que me confirma que aquela região do fundo do canal, que é essa região aqui, ó, cadê Palantir? Essa região do fundo do canal vai segurar para o preço subir. Olha que desenho perfeito. Enquanto os ativos da empresa sobem exponencialmente, a gente tem uma contenção dos passivos, ou seja, ela não está se endividando para crescer. Não é o que está ocorrendo. Ela não está se endividando para crescer, ela está crescendo, mantendo e segurando as contas dela. E aí, a gente consegue cruzar algumas coisas. Por exemplo, caixas equivalentes. Né? O dinheiro que ela tem, ela consegue pagar as dívidas circulantes, que é aquelas dívidas para operacionalizar. O ativo circulante, o passivo circulante, é os contas que pagam em até um ano, até 12 meses. Então vamos ver aqui. Ó. Essa linha aqui, que é a linha verde clara, em relação aos passivos circulantes, então a linha verde clara é o caixa, e os passivos circulantes totais são as dívidas até 12 meses, que é o rosa. Você percebe que o caixa ele é maior do que esses passivos que você tem que pagar, essas contas até 12 meses. E ele continua subindo e ele está subindo mais forte, inclusive, do que essas dívidas. E quando a gente coloca o passivo total, que é essa linha meio roxinha clara aqui, lilás, a mesma coisa. Nós temos mais caixa nessa empresa do que propriamente todas as dívidas somadas. E aí eu finalizo colocando aqui a margem bruta contra a receita total. Ambas subindo. Ou seja, ela está melhorando margem à medida que ela também melhora a receita. Tá? Isso é cenário perfeito. A empresa está estrategicamente bem posicionada, a empresa está muito bem gerida na parte fiscal e contábil, e ela encontra também no gráfico respaldo para você poder fazer uma operação com segurança. Tecnicamente, todos os gatilhos estão acionados, tecnicamente ela está bem posicionada, tecnicamente e fundamentalmente, que a análise fundamentalista aponta para a parte fiscal e parte contábil, aponta para a gente aí uma excelente compra, uma compra para a gente carregar aí com um horizonte mínimo de 6 meses. Pode ser, arrisco dizer que essa operação pode, às vezes, durar até mais que 6 meses. Podemos carregar essa posição aí, de repente, para 1 ano ou 2 anos. Porque ela pode entregar, ela tem um potencial de entregar muito grande. Ah, mas por que ela tem esse potencial? Porque ela pode entregar o que a gente chama, e aquilo que o operador busca, que é o melhor da operação, né, o supra-sumo da operação, que é a tão famosa assimetria. A gente busca por operações assimétricas, tá bom? Vou deixar escrito aqui, ó. Assimetria. É isso que é a busca do operador em operação, tá? E aí, eu até deixei salvo uma frase. É importante isso aqui, ó. Você não compra a empresa, você compra a assimetria, tá bom? É isso que você compra, é a oportunidade que a empresa que está naquele segmento, naquele momento, oferece pra gente, tá? Então aqui, eu finalizo a nossa análise, tá? Mostrando para vocês
os pontos de interesse nesse ativo, o momento oportuno para se entrar. Lógico que esse canal aqui, esse vídeo, ele é educacional, então nós estamos pegando um case que realmente na data de hoje, dia 11 de maio, às 4h30 da tarde, está mostrando pra gente isso. Tecnicamente, é o que eu estou falando, não estou recomendando ninguém a comprar, tá bom? Estou dizendo que tecnicamente é um ativo que está dando todos os sinais apontados para uma compra. Agradeço quem ficou até aqui, espero que tenham compreendido e gostado da análise.